Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Nathan Silva e eu quero no vídeo de hoje falar sobre quem com ferro fere, com ferro será ferido. E esse recado vai especialmente aí para o senhor Edir Macedo, que impiedosamente, de forma tirana, ele fere, já feriu a muitos através de processos. Ele fez isso com a jornalista Elvira Lobato, foram aproximadamente 100 processos. Fez isso comigo, foram mais de 80 processos. Fez isso com o Alfredo Paulo, também dezenas de processos. E por que ela faz isso? Por que o Senhor universal, que é o senhor Edir Macedo, por que ele faz isso? Por que ele fere de forma ferrenha os seus oponentes, ou aqueles que se ousam a discordar do seu comportamento megalomaníaco? Bem, o intuito é amordaçar, o intuito é intimidar, o intuito é fazer com que eles se calem, com que eles não divulguem essas práticas, eu diria assim, abomináveis. Bom, mas no meu caso especificamente falando, todos os mais de 80 processos, deles 82 já foram extintos, julgados, arquivados, em todos eu obtive vitória. A instituição não teve uma vitória sequer, tá? Eu não fui condenado em nenhum deles, e faltam 2 que estão aí em trâmites, aguardando decisão judicial, tá? Já foram apresentadas as alegações finais, aguardando então agora a decisão judicial. Mas, diferentemente da instituição, ela, quando processada, 99% das vezes ela perde os seus processos, e ela acabou de ser ferida com o mesmo ferro com o qual ela costuma ferir. Bom, eu tenho aqui uma matéria que diz assim, olha, Record News é obrigada a exibir programas sobre religiões afros após processos. Conteúdo vai ao ar após sentença considerar que a emissora ofendeu representantes do Candomblé e da Umbanda. A Record News exibiu na terça-feira, dia 9 de julho, o primeiro dos 4 programas com direito de resposta das religiões afro-brasileiras às ofensas e agressões verbais veiculadas na programação da emissora Rede Record e Rede Mulher, atual Record News. Um acordo firmado em ação civil pública ajuizada em 2004 pelo Ministério Público Federal, pelo Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira, INTECAB, e pelo Centro de Estudo das Relações de Trabalho e da Desigualdade, CERT, garantiu o fim da ação, que tramitava há cerca de 15 anos, e o efetivo direito de resposta aos representantes das religiões lesadas. A ação foi movida em razão de ataques veiculados no programa Mistérios e no quadro Sessão de Descarrego da Igreja Universal do Reino de Deus, transmitidos pelas 2 emissoras. As ofensas consistiam na demonização das religiões afro-brasileiras por meio de ofensas a seus símbolos, ritos e praticantes. Apenas em 2015 a ação foi sentenciada favoravelmente em primeiro grau. As emissoras apelaram, mas a condenação foi confirmada por unanimidade no Tribunal Regional Federal da Terceira Região em abril de 2018. As emissoras deveriam arcar com os custos e com a exibição de 4 programas de televisão, a título de direito de resposta coletivo às religiões de matriz africana. Os programas deveriam ser exibidos em horários correspondentes aos programas em que foram veiculadas as ofensas. Não se trata de interferir no, aspas, regular exercício da liberdade de crença, segundo a interpretação do texto bíblico, realizada pela mencionada entidade religiosa, mas sim de flagrante disseminação do preconceito e da intolerância religiosa em pleno espaço público televisivo contra as religiões afro-brasileiras, ponderou o Ministério Público Federal, para defender que a liberdade de religião não pode servir de instrumento para acobertar condutas ilegais, fecha aspas. Acordo. Tendo em vista o longo trâmite da ação, buscou-se uma solução de consenso para atender à efetividade do direito de resposta. O acordo foi uma iniciativa do Procurador Regional da República, Walter Claudius Rothenburg, e contou com a necessária aprovação pelas outras partes da ação. Aspas, nós estávamos trabalhando claramente com a perspectiva de que um acordo implica sempre cedências recíprocas, quer dizer, havia perdas,
haveria perdas, mas nós estávamos mais preocupados com os ganhos, afirma ele em entrevista que faz parte do programa. Bem, na verdade, a cúpula vai ter que arcar aí com cerca aí de 600 a 800 mil reais, porque ela tem que arcar com toda a produção, ela tem que pagar cerca aí de 300 mil reais em indenização, tá? Fora os custos com a produção e veiculação dos programas, que inclusive já deu início já a veiculação no último dia 9, tá bom? Eu vou colocar aqui para você, caso você esteja assistindo a esse vídeo após a veiculação, eu coloco aqui na descrição para que você possa ter acesso à íntegra, tá, desses programas, que foi uma penalidade imposta pela justiça, tá, ao preconceito velado, segundo a própria justiça, cometido pela Record News, emissora cujo proprietário é o senhor Edir Macedo, feita aí as religiões de matriz africana, as religiões afrodescendentes. Senhor Edir Macedo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Os processos do senhor, todos eles orquestrados contra mim, nenhum deles vingou. E todos eu obtive vitória. Ou seja, o senhor fracassou em mais de 80 processos, exposto à ignomínia nacionalmente, ou melhor, internacionalmente, um vexame. Edir Macedo não é mais aquele, olha a cara dele. Quem diria, hein? Quem te viu e quem te vê. Bom, mas o processo aqui de preconceito, né? Preconceito, está provado essa prática preconceituosa contra as religiões de matriz africana, feita aí pela Record News, provado pela justiça. Pela justiça. Interessante é que os senhores, quando me processaram, lá no bojo da ação, dos autos da ação, os senhores, quando eu falo sobre o preconceito que existe dentro da instituição, os senhores me processaram dizendo que eu mentia. E está aí agora a emissora de vocês, tá, condenada por esse preconceito, tá? Então, o que eu falava há 3 anos atrás vem aí se confirmando ao longo dos anos. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu sou Nathan Silva e você está convidado a se inscrever aqui nesse canal, Nathan Silva, curtir o vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas e deixar o seu comentário acerca do que você acha desse conteúdo, tá bom? Forte abraço a todos e saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão.